com ações populares em um nível mais social, assim, né? E aí a gente pode, eventualmente, até optar ou oferecer nosso serviço para uma demanda de caráter público, como, por exemplo, uma ação civil pública em caráter pro bono. Mas eu hoje tenho feito as duas coisas. Eu tenho atuado no segmento do direito privado, nas ações, por exemplo, que envolvam reparação de danos a animais de estimação, sobretudo, a presença de animais em condomínio, né? Os danos que os animais sofrem em pet shops, em clínicas veterinárias, e esse segmento, o segmento do direito de família também, e esses segmentos são, queiramos ou não, aqueles que vão trazer uma maior massa de clientes para o escritório. É inegável isso. Mas o direito animal, ele não se resume ao direito dos cães e dos gatos ou dos animais de estimação, né? Eu mesmo tenho muitas ações que envolvem um segmento de animais de produção, ou animais envolvidos, explorados na indústria do entretenimento. Para citar um exemplo aqui do escritório, que eu atuei diretamente, está o caso da pega do porco, que a gente conseguiu proibir em 5 municípios gaúchos através de ações civis públicas, que foram ajuizadas em nomes de associações de defesa animal aqui do Rio Grande do Sul. E uma delas, inclusive, no Paraná, na cidade de Londrina. Também conseguimos uma proibição de pega do porco lá, né? Mas então eu queria só deixar esse recado, espero que de algum modo a nossa conversa de hoje possa motivá-los ainda mais. Eu sei que quem já está aqui já tem uma motivação e um interesse pela área, mas quem sabe motivá-los ainda mais a atuar nesse segmento, que é um segmento muito importante, de muita responsabilidade, e que a gente precisa cada vez mais de bons e boas advogados e advogadas. Pessoal que entenda de processo, pessoal que entenda de outras áreas do direito também, mas que, sobretudo, entenda também do direito animal e com força consiga levar esses argumentos e a defesa dos direitos animais em batalhas judiciais, né? E que não esmoreça diante das dificuldades que o processo vai nos apresentar. E me colocar à disposição também, Camila, das pessoas que aqui integram a tua comissão, para trocar figurinha, para ajudar em casos pontuais que vocês tenham no âmbito particular de cada um, nos escritórios, no âmbito de atuação de cada um de vocês, tá? Eu embora esteja coordenando um curso de pós-graduação, e isso possa, de algum modo, dar uma notoriedade para mim, como uma pessoa que coordena uma pós, na verdade não é isso, sou um colega e que tenho muita vontade de cada vez mais ingressar com ações paradigmáticas na defesa dos direitos animais, que possam fazer a diferença, não apenas em um animalzinho de estimação, de uma família, mas na vida dos animais de um modo geral. Tem muitas possibilidades de atuação, a provocação do judiciário no âmbito das políticas públicas, né? E aqui fica a dica, comprei o livro da Camila, quem ainda não comprou, acredito que todo mundo já deve ter, né? Porque é muito importante, a gente pode, inclusive, usar o processo para a construção de política pública para os animais, nas hipóteses, obviamente, de omissão constitucional, ou uma omissão inconstitucional, né, uma inconstitucionalidade por omissão, quando o poder público deixa de agir nos âmbitos em que deve agir para proteger os interesses dos animais. Bom, feita essa pequena apresentação, para quem não me conhece, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é aqui que eu atuo, basicamente. Em outros estados, eu procuro sempre uma parceria para atuar, eu evito atuar sozinho, até para não ter aquele problema, né, de estar longe, eventualmente ter que falar com o juiz, ou ter que fazer uma audiência, então eu procuro sempre atuar em parceria com algum colega de outro estado, quando surgem casos interessantes para pegar em outros estados. Fico aqui à disposição, então, quando vocês também tiverem uma demanda e precisarem de um parceiro, podem contar comigo ou me chamar, e dentro das possibilidades eu colaboro. E dizer para vocês, então, que hoje estou muito feliz porque o tema que a Camila
me propôs foi a abordagem dos animais comunitários. Ao final, eu vou propor uma conversa rápida sobre 2 casos, que eu diria que são aqueles mais de mais peso, assim, que eu tenho com relação a animais comunitários, que é o caso da Pretinha e da Branquinha. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um caso de 2 cadelinhas comunitárias que vivem há mais de 10 anos dentro de uma empresa pública, que é a empresa dos Correios e Telégrafos, numa sede dos Correios aqui em Porto Alegre. E com a decisão de um gestor, mesmo ela já estando lá há 10 anos, tendo casinha, sendo cuidadas pelos servidores, trabalhadores dos Correios que lá trabalham, os gestores decidiram que elas têm que ser removidas de lá. E isso gerou uma ação na Justiça Federal, que já está, inclusive, sentenciada, e que foi julgada procedente, reconhecendo, inclusive, o direito delas a continuarem habitando a sede dos Correios, onde elas habitam há 10 anos. E o outro caso é o caso das casinhas de um bairro aqui da minha cidade, é o bairro Jardim do Salso. Esse caso ficou conhecido como as casinhas do Jardim do Salso. Depois eu vou contar com mais detalhes, mas rapidamente, só para vocês já irem entrando na temática dos animais comunitários. No ano de 2016 ou 2015, não me recordo bem, a síndica de um condomínio colocou 3 casinhas na frente do seu condomínio, na calçada, sobre o passeio público, né? E no ano de 2019, o então prefeito de Porto Alegre determinou a remoção dessas casinhas. Através de um ato administrativo de uma secretaria, determinou que fosse comunicado a síndica desse condomínio para que ela retirasse essas casinhas em questão de, se não me recordo, 15 dias, deu um prazo bem exíguo, inclusive. E através desse ato administrativo, a gente ingressou também com uma ação civil pública e conseguimos uma liminar na Justiça Estadual Gaúcha para manter as casinhas lá. Casinhas essas que abrigam 12 cães comunitários, né? E depois eu conto um pouco melhor a história, tem até umas imagens, fotos desses 2 casos para mostrar para vocês. Eu vou compartilhar, então, a tela de novo aqui, vamos ver se dá certo. Primeira vez deu, agora deve dar de novo. Sim. Então, beleza. Gente, vamos falar, então, sobre animais comunitários. A minha ideia não é dar uma aula, tá? Esse acho que é um momento para a gente ter uma troca, realmente. Se vocês quiserem me interromper, fazer alguma pergunta, podem abrir o microfone, falar diretamente, sem galho. Eu só não estou vendo a imagem de vocês agora, então, realmente, se quiserem fazer uma intervenção, façam pelo áudio, tá? A minha ideia hoje, então, é trazer um panorama geral para vocês sobre a tutela jurídica ou a proteção jurídica dos animais comunitários no direito brasileiro. E aqui eu trago umas imagens de alguns animais comunitários. Ali no alto, acima, vocês estão vendo um gatinho, né, preto e branco. Esse é o Frajola. O Frajola é um gatinho, depois eu vou falar um pouco melhor dele, um gato comunitário que teve reconhecimento como sujeito de direitos num processo judicial movido pelo Pablo, que é o tutor comunitário, que era estudante de direito à época, agora já está formado, é inclusive um dos alunos da pós que eu coordeno. E o Pablo foi o autor dessa ação para manter o gato Frajola com o direito de continuar habitando a área de um condomínio onde o próprio Pablo Chaves, onde ele habita, né? E foi julgado procedente a ação do Frajola. O Frajola hoje tem o seu direito reconhecido por sentença para permanecer habitando esse condomínio lá no Mato Grosso do Sul. Os 2 cães que vocês veem ao lado é a Pretinha e a Branquinha, que são as cadelinhas comunitárias dos Correios. Dá para ver ali em cima, né, os veículos dos Correios, e aí é o local onde elas moram, um local que tem um amplo espaço, onde elas têm casinha, e onde elas recebem todo o cuidado e o amor dos trabalhadores dos Correios. Esse cão que está embaixo do Frajola é o Sequela. O Sequela, eu vou depois também contar um pouco a história dele, mas ele é um cão comunitário que também habita
há mais de 10 anos, um condomínio aqui em Porto Alegre, e que, por um motivo de briga de vizinhos, se tentou convencer o síndico de que o Sequela tinha que ser expulso do condomínio. E o Sequela tem casinha dentro da área interna do condomínio. E isso foi deliberado pelos moradores, e ele lá está há 10 anos. Desenvolveu laços com aqueles moradores, né? No caso do Sequela, não foi necessário fazer uma ação judicial. Esse é o diferencial desse caso. Foi possível construir uma solução pacífica para a manutenção do Sequela em Assembleia Geral de Condôminos, fazendo constar da ata da Assembleia o reconhecimento, claro, por votação da maioria dos moradores, né? Então teve que ser feito um trabalho de convencimento junto aos moradores de que os animais comunitários têm direitos e que expulsar o Sequela dali poderia gerar uma ação judicial contra o condomínio, né? E se acabou construindo uma solução pacífica extrajudicial, fazendo constar em ata o reconhecimento de que o Sequela é um cão comunitário sujeito de direitos. E isso, inclusive, saiu na imprensa por esse ineditismo, né, de se reconhecer em ata os direitos de um animal comunitário. Os dois cães que vocês veem, os dois cães caramelo que vocês veem dentro de uma casinha verde ao lado do Sequela, é o alemão e o velho, que são 2 dos 12 cães do bairro Jardim do Salso, que eu comentei há poucos instantes atrás com vocês, que é um processo que eu advogo e que estão as casinhas lá mantidas por uma liminar judicial, né? Vocês vão ver embaixo a Chiquinha, que é a gata comunitária do Ministério Público de Minas Gerais, que ganhou, inclusive, crachá do MP de Minas. Tem o Fred, o cão frentista do Posto Ipiranga, que é um animal comunitário famoso. E o gato Lelo, que é o gato da Biblioteca Pública de Guaxupé, em Minas Gerais, que também teve um problema lá, o prefeito determinou a remoção do Lelo da Biblioteca Pública. A população usou as redes sociais, fez um cyberativismo, e o prefeito voltou atrás e readmitiu a presença do gato Lelo, que hoje tem até um quadro na Biblioteca Pública de Guaxupé. Esses são os animais comunitários famosos que a gente acaba tendo no Brasil, né? Mas que eu trago aqui como símbolo da luta pelos direitos dos animais comunitários. Bom, gente, eu não sei até que ponto, acredito que muitos de vocês, isso que eu vou dizer agora não seja uma novidade, né? Muitos já devem ter ouvido falar do animal comunitário, e eu trago apenas uma definição que está se construindo em termos doutrinários. A gente ainda tem no Brasil uma certa carência de publicação sobre esse tema, sobretudo no direito, né? Trabalhos que abordem a temática dos direitos dos animais comunitários, dos deveres estatais, deveres do poder público com relação aos animais comunitários. Isso ainda é uma área a ser explorada dentro do próprio direito animal, em termos teóricos, em termos de doutrina, eu diria. Mas aqui eu trago um conceito extraído daquilo que a gente já tem de produção acadêmica sobre esse tema, né? Basicamente, o animal comunitário é todo aquele animal não humano que se encontra numa situação de rua, de abandono, né? Abandono até eu não diria, porque na medida que ele se caracteriza como comunitário, ele deixa de estar em abandono. É todo aquele animal que está em situação de rua, ou seja, vive na rua de forma livre, não tem um vínculo de moradia junto a uma família humana, que pode ser de vários indivíduos, ou pode ser de um indivíduo apenas, né? E, portanto, ele não é considerado um animal domiciliado, nem semi-domiciliado. Não sei se vocês sabem a diferença básica dessa definição do domiciliado para o semi-domiciliado, mas o domiciliado é aquele que tem uma moradia, tem um domicílio, e quando sai do domicílio, quando sai de casa, sai sempre sob a supervisão de algum tutor humano.
O semi-domiciliado é aquele que tem um domicílio, tem uma casa, tem uma moradia, mas quando sai do domicílio, não sai sob supervisão, sai sozinho. Animais semi-domiciliados, via de regra, ou é aquele gato que o tutor deixa sair sozinho, ou são os animais das zonas das comunidades carentes, que deixam os animais livres, soltos o dia inteiro, mas eles acabam voltando para dormir dentro de uma casa. Né? Bom, animal comunitário não é nem domiciliado, nem semi-domiciliado. Ele não tem um domicílio, ele não tem um vínculo de moradia, ele vive em um ambiente livre, tá? E que, embora não possua um tutor único e definido, né, não tem um vínculo definido com uma família ou com um tutor, ele desenvolve vínculos que são de dependência, ele vai depender daqueles tutores comunitários que o alimentam, colocam água, ou mesmo limpam o ambiente onde eles permanecem ou habitam, e também vínculos de manutenção, que é aquela ideia de manter os vínculos que se criaram, que muitas vezes são, inclusive, afetivos, ou socioafetivos, como queiram. Né? Então, esses vínculos, eles são desenvolvidos com membros da comunidade ou da população onde esses animais acabam vivendo. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia do animal comunitário. Eles não são domiciliados, nem semi-domiciliados, são animais de uma vida livre, dentro de um ambiente, né, que não necessariamente precisa ser a rua, tá? Eles podem, por exemplo, no caso da Pretinha e da Branquinha, habitar uma área grande de uma empresa pública, onde eles ali vivem há muitos anos, mas a vida é livre. Eles não têm uma casa, um tutor único e definido. Eles são tutelados pela comunidade, que vão dar a eles algum tipo de assistência, médico-veterinária, alimentação, abrigamento. Bom, os animais em situação de rua, que estejam em completo abandono, que não tenham esses vínculos, são animais que estão em situação de maus tratos. São animais que, a rigor, estão sob a tutela do poder público. Porque todo animal doméstico, ele tem um guardião, que ou será um tutor único definido, nos casos dos domiciliados ou semi-domiciliados, ou será, no caso dos comunitários, os tutores comunitários, as pessoas da comunidade que ali vão cuidar desses animais, ou será o poder público. E aí entra uma questão muito importante de ser compreendida. Animais que estão em completo abandono, em vulnerabilidade, com doenças, sem um atendimento médico veterinário, estão sob a guarda do poder público. E essa guarda é uma guarda omissa, é uma guarda irresponsável. Por isso que é possível, muitas vezes, demandar, inclusive, políticas públicas para que o poder público, de algum modo, acolha esses animais, faça medidas protetivas para esses animais. Como a gente sabe que o número de animais em abandono no Brasil, em completa vulnerabilidade, é muito elevado, surge a necessidade de compartilhar essa guarda, que é do poder público, mas que ele não exerce com correção, com membros da comunidade que se interessem em proteger esses animais. E aí se percebe que a questão do animal comunitário é uma política pública. A tutela dos animais comunitários é uma política pública, de envolvimento da comunidade em tarefas que o poder público não consegue dar conta hoje em dia. Tá? Então a gente precisa, primeira coisa, compreender que os animais que não estão sob a tutela de um tutor único e definido, ou não estão sob a tutela de tutores comunitários, estão em completo abandono pelas ruas, estão em sofrimento.
que estão em maus tratos, são tutelados pelo poder público através de uma guarda irresponsável, de uma guarda defeituosa, de uma guarda que justifica, inclusive, demandas contra o próprio poder público para melhorar essa situação desses animais. Eles estão em completa vulnerabilidade, vivem em péssimas condições de saúde, sem bem-estar, expostos a abusos, expostos a agressões, passam fome, sede, sofrem acidentes, estão sujeitos a adversidades climáticas, a doenças e uma série de outras situações. Bom, aí a gente vê que a questão do animal comunitário não se trata nem de uma opção, é uma política necessária, né? E tecnicamente, um animal comunitário, ele vai ter pelo menos um tutor ou guardião comunitário, como queiram chamar. Isso ainda não há uma definição clara sobre qual a melhor terminologia, se é tutor comunitário, se é guardião comunitário, né? Isso vai se produzir na doutrina e talvez a expressão que for mais utilizada nas legislações é aquela que vai pegar, né? Mas também nada impede que seja mais de um tutor comunitário ou mais de um guardião comunitário envolvido nesse processo de tutela comunitária de animais. Uma questão importante é saber que o tutor comunitário ou guardião comunitário, ele assume uma parcela da responsabilidade sobre aqueles animais. Isso é muito importante ser compreendido. Não raro surgem dúvidas sobre qual a amplitude da responsabilidade de um tutor comunitário. Entendam bem, o tutor comunitário não está supervisionando aquele animal comunitário 24 horas por dia. O animal é de vida livre. Ele recebe cuidados veterinários, alimento, água e, muitas vezes, em se tratando de cães, casinha de abrigamento. Agora, se esse cão comunitário, por exemplo, morde alguém da comunidade, não deve ser, e isso é uma coisa que eu defendo e com muita certeza e segurança, não deve ser responsabilizado o tutor comunitário por eventuais danos que uma pessoa da comunidade venha a sofrer por uma mordida, por exemplo, de um cão comunitário. Por que que não? Porque é como eu disse, esses animais que estão em abandono, eles estão sob a guarda do poder público, que não consegue alimentar esses animais, abrigar esses animais e assegurar o mínimo de dignidade para esses animais. Então, o poder público, em uma política pública, admite que pessoas da comunidade recebam uma parcela dessa responsabilidade, que é limitada a cuidados veterinários, alimentação e abrigamento. E fica por aí. Se eventualmente esse animal agride alguém ou causa algum dano patrimonial a quem quer que seja, quem responde por essa situação continua sendo o poder público. Essa é a minha posição, e eu acho que, do contrário, a gente joga um pesado ônus para o tutor comunitário e inviabiliza a política do animal comunitário. Ninguém vai querer ser tutor comunitário se tiver que responder civilmente por qualquer ato de dano que um animal desses venha a causar em quem quer que seja, né? Muito embora a gente saiba que esses casos de danos, de mordedura, costumam ser raros, porque esses animais acabam desenvolvendo laços com a comunidade de um modo geral e acabam sendo animais dóceis, né? Então é muito difícil ocorrer, mas não é impossível. Até por uma questão de territorialidade, às vezes tem cães que desenvolvem uma certa territorialidade mais forte e podem, eventualmente, praticar algum tipo de ato um pouco agressivo, né? E aí, obviamente, que o poder público é que vai ter que ser responsabilizado. E até mesmo estudar se aquele animal adquiriu hábitos de animal bravio. E aí ele tem que ser, inclusive,
encaminhado para um abrigo, para não inviabilizar, inclusive, a permanência de outros animais comunitários no local, né? Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso, mas o importante é vocês saberem, e essa é a minha mensagem principal aqui, que a responsabilidade do tutor é limitada, ela não é completa. Depois até a gente pode trocar uma ideia sobre isso para ouvir o que vocês pensam, se vocês concordam comigo ou não. Outra questão importante é que as colônias de gatos, isso tem sido cada vez mais frequente, eu recebo muita consulta sobre isso, inclusive, colônias de gato que habitem áreas de condomínio, áreas de garagem, por exemplo, e que acabam sendo alimentados por determinados moradores do próprio condomínio, né? E muitas vezes esse morador recebe uma notificação, uma advertência ou uma multa mesmo do síndico para que não mais alimente esses animais, né? A gente já tem casos judiciais, de decisões judiciais, muitos processos ainda não julgados de forma definitiva, mas garantindo o direito à alimentação desses animais, caracterizando as colônias de gato, mesmo aquelas colônias que tenham gatos ferais, que são aqueles gatos que pouco se aproximam dos humanos, que sequer se deixam ser tocados pelos humanos, né? Mesmo pelos tutores comunitários, mas eles acabam desenvolvendo os vínculos que caracterizam aquela colônia como uma colônia de animais comunitários, que são os vínculos de dependência. Eles passam a depender daquela fonte de alimento, daquela fonte de água, né? E mesmo de cuidados veterinários que vão ser disponibilizados por aqueles cuidadores, tutores comunitários. Então, sim, colônias de gatos já podem ser, inclusive, objeto de pedidos judiciais de proteção, em ações judiciais, invocando toda a legislação que a gente tem em nível municipal, estadual, nos diferentes estados, de proteção dos animais comunitários. Bom, como eu disse para vocês, a regulamentação legal, né, o âmbito de proteção legislativa dos animais comunitários, ela é hoje vista como necessária, vista como algo que é uma política pública, que tem que ser implementada e que tem que ser regulamentada em lei, como toda política pública, né? Porque a gente sabe que um dos princípios básicos lá do direito administrativo é o princípio da legalidade. Então, a gente precisa, para exigir de um município, exigir de um estado, uma política pública nesse âmbito, a gente tem que ter base legal para isso. A gente poderia nos basear na dignidade animal, na vedação de crueldade, na Constituição Federal? Podemos. Nós temos essa base constitucional que serve, sobretudo, para aqueles estados que não tenham legislação específica. Mas hoje muitos estados já têm essa regulamentação. Muitas vezes uma regulamentação meio frágil, eu diria. Poucos artigos, né? Mas que já serve para reforço, sobretudo quando isso vai parar no judiciário. Mas voltando aqui, eu entendo que isso é uma política pública, que isso já possa ser exigido do Estado, do poder público de um modo geral, né? Uma política pública diretamente ligada àquilo que a gente trabalha no âmbito do direito constitucional, né? Aos deveres de proteção do Estado ligados aí pode-se pensar e trabalhar de diferentes ângulos, ligados ao direito fundamental ao meio ambiente, mas, na minha visão, já ligados ao direito fundamental dos animais, aqui no caso, dos animais comunitários. Esse direito que eles têm é uma decorrência da vedação constitucional de crueldade. São direitos de não sofrerem atos de crueldade. Estão ligados, portanto, ao bem-estar físico e psicológico desses animais. Então, o Estado
pelos deveres de proteção da fauna que a Constituição atribui ao poder público de um modo geral, em todos os níveis federativos, município, estados, membros e federação, União, né? União Federal, melhor dizendo, a gente pode exigir de todos os níveis federativos políticas públicas concretas de proteção aos animais comunitários. É uma política pública que decorre, portanto, também dos próprios direitos dos animais que decorrem da vedação de crueldade, como eu disse, e do próprio princípio constitucional da dignidade animal, que está lá implícito dentro da vedação de crueldade, do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição. Esse princípio da dignidade animal, a gente não precisa mais ter vergonha de falar ou dúvida de mencionar ele, porque as decisões do próprio STF mais recentes já mencionam a dignidade animal. Dignidade animal é um princípio já reconhecido pela Corte Constitucional Brasileira, né? Então, sim, os animais têm um conteúdo de dignidade. A vulnerabilidade, o abandono é um tratamento indigno, viola a Constituição, caracteriza crueldade animal. E isso é dever do Estado. Está no parágrafo 1º do artigo 225. Incumbe ao poder público, sobretudo, evitar essa crueldade aos animais, né, através de políticas públicas. Bom, e também decorre daqueles deveres de proteção do Estado, e aí envolve o poder público em geral, em matéria de saúde, na perspectiva do conceito moderno de saúde única. Então, nós humanos temos direitos à saúde. Os animais, no âmbito do reconhecimento da sua dignidade, passam também, sobretudo os domésticos, que dependem da ação humana protetiva, também fazem jus a políticas públicas de saúde. O abandono, o animal que está na rua, sem qualquer tipo de proteção, cães e gatos, sobretudo, e a gente pode até, depois, num outro momento, pensar se outros tipos de animais domésticos que também estão nas ruas em abandono não poderiam ser contemplados por política pública de animal comunitário, como é o caso dos jumentos, em algumas cidades do Nordeste, e alguns cavalos que a gente vê muitas vezes em cidades do interior completamente abandonados pelas ruas, né? Mas hoje a gente tem uma tendência de raciocinar essa política pública em cães e gatos, né? Mas, portanto, também essa política decorre, pessoal, dessa perspectiva da vinculação do Estado no âmbito da saúde, né, da concretização do direito à saúde, porque os animais em abandono, para os humanos, é um risco sanitário. E para eles próprios, é um risco de saúde que viola a sua dignidade, a dignidade animal desses indivíduos, né? E vejam, é uma política pública tão necessária, gente, porque a gente já tem dados de que a Organização Mundial da Saúde estimou que são mais de 30 milhões de animais no Brasil, só entre cães e gatos, né? 10 milhões de gatos, 20 milhões de cães, em completo abandono, que sequer são caracterizados como animais comunitários, porque não tem qualquer tipo de tutela comunitária de ninguém. E esses dados, inclusive, são defasados, são dados estimados já há alguns anos atrás. Hoje em dia, já vi pesquisas apontar que esse número supera os 50 milhões. Imaginem o tamanho do problema. E esse problema aumentou, se agravou ainda mais durante a pandemia. Muitas matérias jornalísticas apontaram isso, né? Que o abandono, pelo fato das pessoas terem que ficar mais em casa, não terem tanto tempo para passear com os animais, né? Isso fez com que abandonassem, sobretudo cães. Aumentou muito o número de abandono de cães durante a pandemia, né? Várias matérias, se vocês pesquisarem, vão relatar isso, né?
Talvez agora, com a vida voltando perto da normalidade, a gente consiga reduzir um pouco isso. Mas o fato é que as ONGs, de um modo geral, estão superlotadas, pedindo ajuda. Muitos são os casos diários de resgates. Então, ainda é um problema muito grave no Brasil, a questão do abandono de animais, né? Sobretudo cães e gatos. E é nesse contexto de um problema social, um problema socioambiental, um problema que viola a dignidade desses animais, um problema que pode ser interpretado como uma omissão de política pública, porque o Estado é o guardião desses animais que estão nas ruas, que estão em abandono, né? A gente pode invocar como uma construção coletiva de uma política pública envolvendo a comunidade, com base no que diz o artigo 225, caput da Constituição Federal, que diz que cabe tanto ao poder público quanto à coletividade deveres de proteção ambiental, aí entra a questão da fauna dentro dessa perspectiva ambiental. Se a Constituição também joga para a coletividade um papel colaborativo, obrigações de cunho ambiental, de cunho ecológico, a gente, no direito animal, começa a puxar isso também para o envolvimento na tutela dos animais. Surge, a partir dessa lógica, a construção do princípio da participação comunitária, que é muito aplicável para a questão dos animais comunitários. É uma política pública que envolve a necessidade de incentivar a comunidade a se envolver nesse problema, né? E, portanto, esse é um princípio que sempre que houver algum tipo de problema, de restrição, de tentativa de remoção de animais que estão sendo cuidados de forma comunitária, que a defesa deles invoque esse princípio, invoque essa lógica constitucional, né? E aí o princípio é uma arma a ser utilizada. Também os próprios princípios da dignidade animal, como a gente já mencionou aqui, e da não maleficência, que é um princípio, né, sobretudo aplicável aos animais domésticos, que, por um processo de domesticação, dependem da ação humana para sobreviver. Então, nós temos deveres de não agredi-los, de não violar o bem-estar desses animais e cuidar deles, tanto o poder público quanto a coletividade. Logo, essa política do animal comunitário concretiza, dá efetividade a todos esses princípios e a própria norma constitucional de vedação de crueldade aos animais. Então, é muito possível, na defesa dos animais comunitários, ou mesmo num processo judicial, argumentar nessa linha de raciocínio, demonstrando que a proteção dos animais comunitários, inclusive como política pública, está em perfeita sintonia com a Constituição Federal, né? É uma política pública necessária, é uma política pública promissora para um cenário futuro menos caótico para os animais em abandono, né? É uma alternativa de tutela para os animais que estão em completa vulnerabilidade, né? Aumentando assim o bem-estar desses animais, possibilitando inclusive o controle populacional e melhoras significativas em termos de saúde única. Porque, via de regra, esses animais, quando recebem uma tutela comunitária, eles acabam sendo, muitas vezes, vacinados, castrados e bem alimentados, bem nutridos, desenvolvem laços sociais com a comunidade, né? Deixam de ser problema para a comunidade e se tornam integrantes daquela comunidade. Bom, um breve panorama sobre a legislação do animal comunitário, né? A gente não tem uma lei federal que trate do assunto, que é, de uma certa forma, uma lacuna. Eu não diria que é um problema, porque nós temos a Constituição Federal, temos leis estaduais, né? Mas seria ideal pensar, quem sabe, numa legislação federal também regulando isso,
porque nem todos os estados vão ter leis tratando do tema dos animais comunitários, e pode-se, nesses estados, abrir uma discussão sobre a implementação ou não de política pública com base na legislação estadual, que não existe em determinados estados, né? Então, tendo uma lei federal, a gente poderia ter uma ferramenta a mais. Não temos ainda nenhuma lei federal aprovada, mas temos muitos estados e alguns municípios, né, que já legislaram sobre o tema, tá? E é possível, a competência legislativa é concorrente em matéria de proteção da fauna, o que permite que os estados legislem. Aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, a gente tem a Lei 15.254, por exemplo, de 2019, né, que é a lei do animal comunitário no Rio Grande do Sul. E muitos municípios também têm, com base no interesse local, a possibilidade de legislar sobre animais comunitários, para proteger os animais comunitários de acordo com a realidade local. Bom, alguns comentários a respeito daquilo que eu entendo como deveria ser uma boa legislação envolvendo a temática dos animais comunitários, né? Eu entendo que essas legislações, elas devem pensar em estruturar uma espécie de um programa de tutela de animais comunitários, uma política pública protetiva para os animais comunitários, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual. E esse programa, essa política pública, e aqui eu falo, e depois até gostaria de ouvir a professora Camila, porque ela é uma das referências sobre o tema do desenvolvimento de política pública, até para, quem sabe, eu aperfeiçoar, agregar alguma coisa, inclusive na minha fala, sobre essa questão. Mas eu entendo que, basicamente, alguns pilares têm que estar presentes num bom programa de política pública voltada para os animais comunitários. Primeiro, a questão do monitoramento e cadastramento desses animais. De cada município, tem que ter um mapeamento da realidade. Onde eles estão, quem são, quantos são os animais comunitários, onde se situam as casinhas de abrigamento, quem são os tutores comunitários responsáveis. Isso é válido, não para responsabilizar o tutor comunitário, como eu disse, sobre qualquer problema que ocorra, mas para ter uma informação adequada, uma visão clara do problema. Se o município não é capaz de saber quantos são os animais em abandono, quantos são os animais já tutelados comunitariamente, a política pública não se desenvolve bem. Me parece também que essa regulamentação legal tem que prever campanhas educacionais. Não pode a própria comunidade se voltar contra os tutores comunitários de animais. Não pode a própria comunidade não compreender a importância dessa política pública e não querer conviver com casinhas comunitárias de animais, com focos de alimento para animais. É preciso que a comunidade compreenda a dimensão do problema para que ela dê valor a essa política pública, aceite, compreenda essa política pública e não jogue contra, não seja foco de problema que vai, via de regra, respingar, muitas vezes sobrar para o animal comunitário. Essa boa legislação também me parece que tem que definir no texto legal a delimitação dos direitos básicos dos animais comunitários, se possível também o limite dos deveres dos tutores comunitários, para não deixar margem de dúvida de que a tutela comunitária ela tem responsabilidade restrita ao abrigamento, proteção e cuidados veterinários. E também, a meu juízo, não se pode deixar que toda essa responsabilidade, que custa dinheiro, alimentar, abrigar e dar atendimento médico veterinário, que tudo isso saia do bolso do tutor comunitário.
é preciso o poder público buscar apenas a colaboração das pessoas, mas que, por exemplo, o tutor comunitário possa pegar um cão ou um gato comunitário e ter uma política pública gratuita de atendimento médico veterinário, que ela possa levar num hospital veterinário público e o animal ser castrado sem ônus para o tutor comunitário. Que ela possa pegar esse animal comunitário, levar o animal para vacinação e o custo da vacina não tenha que sair do bolso do tutor comunitário. Ou seja, é um programa que tem que contemplar também serviços públicos gratuitos de saúde veterinária para os animais comunitários, sendo beneficiários desse programa, desses serviços, os tutores comunitários dos animais. Bom, aqui eu trago para vocês algumas imagens também de casos judiciais paradigmáticos que têm recente repercussão, que tiveram recente repercussão, né? A gente teve um caso recente, foi muito noticiado, saiu no G1, Justiça impede que gatos sem dono, essa foi a manchete, né? Poderia ter, inclusive, a manchete ter sido um pouquinho mais técnica, tratar como animais comunitários, mas diz, Justiça impede que gatos sem dono sejam expulsos de condomínio na Bahia. Decisão foi tomada após um grupo entrar na justiça para questionar a determinação do condomínio de proibir moradores de alimentar gatos comunitários, aqui sim saiu, que não tem dono específico. Né? Um caso na Bahia, bem famoso, de uma decisão liminar que proibiu, portanto, a remoção desses animais do condomínio e a proibição de alimentação por parte dos moradores. Aqui tem o caso Frajola, né, que eu já mencionei para vocês, que foi reconhecido como um gato comunitário de um condomínio, né, foi reconhecido posteriormente sentença como sujeito de direitos, né, e está lá até hoje o Frajola, através de uma ação judicial também, garantido como um gato comunitário. Aqui o caso da Branquinha e da Pretinha, que eu vou falar um pouco mais a seguir, que é um caso das cadelinhas dos Correios, elas vivem dentro de uma sede dos Correios aqui em Porto Alegre. Essa foi uma ação popular que eu ajuizei em nome de 2 trabalhadores dos Correios, que são os tutores comunitários delas, e elas estão lá até hoje. O processo iniciou em 2021, em fevereiro de 2022, perdão, em dezembro, não, agora estou confundindo as datas, enfim, foi em 2022, teve a sentença do caso, um ano depois, e elas estão lá agora aguardando o julgamento da apelação, porque os Correios seguem tentando removê-las de lá, né? Mas a sentença foi muito boa, acredito que nós vamos ter êxito até o final nesse processo. Aqui o que eu falei para vocês, um caso institucional, de boa visão institucional, o MP de Minas Gerais, né, inclusive deu um crachá para a gata Chiquinha, criando ela há muitos anos lá na sede do Ministério Público, no prédio público do Ministério Público de Minas, né, como ela já habitava aquele prédio há muitos anos e era cuidada pelos servidores, se optou, então, por jogar, inclusive, isso em termos institucionais para a imagem da instituição. É muito positivo, né? E acabou sendo aqui também muito positivo com a divulgação da Chiquinha como gata comunitária do Ministério Público de Minas. Aqui uma empresa privada, o Posto Ipiranga, vocês veem também como essa empresa inteligentemente soube captar a sua imagem, cooptar, né, o público em geral para uma imagem positiva da empresa com a proteção do Fred como um animal comunitário, o cão frentista, sem necessariamente pensar em chutar o Fred dali, expulsar o Fred dali, né? Aqui o caso do Sequela, que eu mencionei para vocês, que também circulou na imprensa. Condomínio aprova em assembleia direito de cão comunitário circular livremente pelo residencial. Foi um caso que não precisou processo, como eu falei antes, né? E se reconheceu, com base na lei do Estado do Rio Grande do Sul, que o Sequela é um sujeito de direito
comunitário, tutelado e que tem o direito de continuar habitando a área interna do condomínio. Aqui o gato Lelo, olha só, saiu também no G1, prefeitura pede retirada de gato que vivia em biblioteca pública. E os moradores questionaram, foi uma repercussão grande nas redes sociais, marcando a prefeitura da cidade de Guaxupé, em Minas Gerais, o que fez com que o prefeito voltasse atrás e dissesse que tudo tinha sido um grande engano e que o Lelo podia voltar a conviver na biblioteca pública. E ele está lá até hoje. Bom, agora eu vou resumir, então, um pouco das minhas conclusões sobre esse tema. Basicamente, a primeira conclusão que eu trago para vocês, ninguém é obrigado a concordar comigo, obviamente, mas a partir dos meus estudos, eu costumo afirmar que os animais comunitários, eles possuem um rol de direitos fundamentais que decorrem da vedação constitucional de crueldade, decorrem também do princípio da dignidade animal e da não maleficência. E aqui o envolvimento comunitário decorre também daquele princípio da participação comunitária, como a gente viu antes. Mas os direitos básicos dos animais decorrem da vedação contra a crueldade aos animais, que é constitucional, princípio da dignidade e princípio da não maleficência. E esses direitos fundamentais básicos dos animais comunitários, na minha visão, e claro, isso tudo está em construção, daqui a pouco a gente pode enxergar mais direitos aqui, ou talvez menos, não sei, mas eu enxergo esses, que são os seguintes: o direito à vida livre. Eles são animais que têm o direito a continuar vivendo de forma livre. E isso é muito curioso, porque são animais domesticados que começam a retornar para uma vida mais natural com uma tutela comunitária. Um pouco diferente daquela relação de um animal domiciliado ou semidomiciliado. Vejam que curioso. Eles têm esse direito a permanecer vivendo livremente, porque é assim que eles estão vivendo já há algum tempo, eles estão adaptados a essa vida livre. Mas eles passam a ter também o direito de acesso a fontes de água e alimento, para poder sobreviver. Direito também a um abrigamento adequado. Direito à manutenção, a permanecerem habitando o local que tradicionalmente habitam. Direito de manutenção dos vínculos que eles criam com a comunidade. Direito à saúde animal básica. Castração, vacinações, atendimentos regulares e de emergência, sem custo para os tutores comunitários. Eu entendo que esse é um rol básico dos direitos fundamentais dos animais comunitários. A partir dessa lógica que se constrói interpretativa da Constituição, dos deveres de proteção do Estado, da vedação constitucional de crueldade e das legislações estaduais. E entendo que isso tem que aparecer nas regulamentações legais. Se isso aparecer numa legislação, nós vamos ter um efeito muito positivo. Bom, segunda conclusão, a proteção jurídica dos animais comunitários é tanto um dever do Estado, direcionado ao poder público em todos os níveis federativos, quanto um dever fundamental de cada um de nós, integrantes da coletividade, por força do caput do artigo 225 da Constituição Federal. Né? Esses deveres do Estado e da coletividade, né? Coletividade é uma abstração composta por cada indivíduo, cada um de nós tem esse dever de se envolver com a tutela dos animais em vulnerabilidade. De algum modo, no mínimo, não prejudicar a existência de quem está se envolvendo com esses animais, né? Então, basicamente, essa lógica é compreender que isso é uma política pública que envolve o Estado e envolve a nossa participação. Né? Políticas públicas do Executivo, envolve, no âmbito legislativo,
o desenvolvimento de uma regulamentação jurídica adequada para fazer valer essa política pública, envolve por parte do judiciário também o controle das inconstitucionalidades, das ilegalidades, das omissões do poder público, ou mesmo dos abusos e ilegalidades praticadas contra tutores comunitários, e exige o envolvimento comunitário, como óbvio, né? A gente deve, portanto, pensar nisso, nós que somos operadores do direito, de que modo nós podemos contribuir para o desenvolvimento desse segmento do direito animal, que é o direito dos animais comunitários, que acaba sendo um segmento dentro do direito animal, muito específico. E como a gente pode, de algum modo, contribuir para o desenvolvimento da legislação que incorpore essa ideia de programas públicos para os animais comunitários, né? Que contemplem essas ideias e muitas outras que podem surgir nesse âmbito, né? Por isso que eu digo, não basta uma lei que diga que mencione 2 ou 3 artigos, que diga que os animais comunitários podem ser mantidos no local, porque isso é muito vago, isso dá pano para muita discussão jurídica ali na frente. Então, é importante implementar, regulamentar com mais densidade essas normas municipais, estaduais, e quem sabe até uma lei regulamentadora a nível federal. A gente tem que lutar pelos direitos dos animais comunitários, porque o abandono decorre da ação humana e da omissão estatal. Ou seja, é um problema do qual todos nós somos responsáveis pelo próprio problema, bem como pela possível solução, né? E aqui, brevemente, já contei um pouco ao início, só para trazer aqui o resultado da ação da Pretinha e da Branquinha, para vocês visualizarem, um trecho da sentença que foi proferida nessa ação popular, ajuizada junto à 9ª Vara Federal de Porto Alegre. A juíza Clarides Hammer foi a juíza federal que proferiu essa sentença, onde ela, basicamente, aqui nessa parte que está negritada ao final, ela reconhece o direito da Pretinha e da Branquinha continuar habitando no terreno dos Correios, né? E proíbe a remoção ou despejo, como ela utilizou na sentença, dessas cadelas. Aqui, como estratégia, a gente usou, inclusive, laudo veterinário, que afirma que animais que estão há 10 anos no local, com laços de dependência e manutenção junto aos trabalhadores tão consolidados, sob o ponto de vista veterinário, a separação delas desses tutores comunitários, a retirada delas desse ambiente onde elas estão acostumadas a viver há 10 anos, implicará sofrimento psicológico e possíveis patologias a essas 2 cadelinhas que já são idosas. Logo, inclusive, sob o ponto de vista veterinário, isso é considerado uma situação de maus tratos. E isso foi utilizado no processo e foi uma das principais argumentações que fez com que a Justiça Federal reconhecesse o direito desses animais a lá permanecer. E aqui, como eu disse, o alemão e o velho, que são 2 dos 12 animais comunitários das casinhas do bairro Jardim do Salso, aqui em Porto Alegre. E aqui a decisão liminar, que até hoje está em vigor, porque esse processo ainda não teve sentença, né? Onde o juiz Eugênio Couto Terra defere a antecipação de tutela para determinar ao município de Porto Alegre que se abstenha de remover ou transferir de local as casinhas de cachorro comunitárias que estão localizadas em frente ao condomínio Edifício Tulipa, aí o endereço, né, no bairro Jardim do Salso, sob pena de multa de 20 mil reais por cada remoção que for feita, né, sem prejuízo à obrigação de restabelecer a situação anterior em caso de remoção. Então, vejam, é possível lutar pelos animais comunitários, temos muitos exemplos em nível judicial e extrajudicial,
e a lógica ainda precisamos construir com mais densidade, a lógica ativa, a fundamentação. Hoje, o que eu trouxe para vocês é aquilo que eu tenho visto como a melhor fundamentação que pode ser utilizada nesse âmbito e que tem dado certo em alguns processos. Eu interrompo agora o compartilhamento, Camila, e acho que a gente tem alguns minutos para fazer algum debate ainda, se o pessoal tiver, né? E fico à disposição e agradeço mais uma vez a paciência de vocês em me ouvir e estou à disposição aí se alguém quiser perguntar alguma coisa ou mesmo fazer algum comentário. Elaine Ribeiro levantou a mão. Alô, oi, professor. Parabéns. Adorei a sua exposição, me deu várias ideias, porque estou há pouco tempo aí na área de direito animal, né? Mas, assim, parabenizo a todos aqui que estão participando, que a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um, principalmente a minha presidente Camila, a nossa comissão, que eu estou aprendendo demais com ela, né? E agradeço aí também. Assim, eu fiquei com várias informações, ricas informações, e queria expor para você que eu pensei no conceito de tutela, de curatela, de adoção e na teoria da guarda do direito civil. Pensei que a tutela que a gente fala na área de direito animal, ela seria, nesse posicionamento que eu deu, diferenciada daquele encargo munus público, né, de caráter assistencial que a gente tem no direito civil, no qual aquela obrigação de cuidar do menor, identificagem, no caso, ou do tutelado, recai ali sobre aquele tutor, que ele vai administrar o patrimônio, vai suprir a ausência, né, dos pais, etc., do poder familiar. Nesse caso aí, dessa tutela, como você colocou, de forma bem interessante, ela seria feita junto com o Estado, ou seja, o Estado continua sem perder o seu poder-dever em relação ao animal, e a gente cria também uma possibilidade que haja, de forma solidária, a responsabilidade desse tutor, que continuaria com esse encargo, com esse munus público lá do direito civil, que seria de caráter assistencial. Agora, a minha preocupação seria, né, uma tutela diferenciada, só que a tutela do direito civil, esse termo, né, ela tem a obrigação do tutor de prestar contas, obrigação do tutor de não emancipar, por exemplo, o tutelado, né? Ela representa o animal, administra aquele sujeito incapaz. E eu estou pensando aqui, né? Essa tutela, será que ela também não se adequa um pouco na teoria da guarda dos pais em relação ao filho e não se afasta um pouco do conceito de tutela do direito civil? Essa é meu pensamento em relação à natureza jurídica disso. Porque para a gente conceituar, reposicionar ou posicionar o direito animal, criando essa nova espécie de tutela, a gente cria também essa obrigação de, pelo menos, retratar ou de dar uma natureza jurídica ou similar ou totalmente diferenciada ao que a gente já tem no Instituto, né? Aí eu deixo aí esse meu pensamento, que eu fiquei meio assim, né, em dúvida ou com uma necessidade de estudar mais como seria essa tutela baseada no direito animal, que se afasta do direito civil, mas também ela tem algumas pinceladas de características que advêm da teoria da guarda
tá certo? Lá do pai e da mãe, com base no Código Civil. Seria isso, mais ou menos. Obrigada. Perfeito, Elaine. Tu tocaste num ponto e pegaste muito bem. Te parabenizo e te agradeço pelas colocações. Me oportuniza realmente falar um pouquinho disso, porque eu concordo plenamente contigo. A gente tem a tendência de utilizar a expressão tutela, porque essa é a terminologia que está sendo utilizada em algumas legislações, é a terminologia que passou a ser utilizada na prática, no dia a dia, no âmbito da proteção animal. Então, tu vai ver quando uma ONG, por exemplo, de proteção animal, vai fazer uma adoção, ela costuma falar com as pessoas como tutor, trata nos termos de adoção, usa a expressão tutor, e essa expressão tutela, do tutor de um animal de estimação, ela está sendo utilizada de um modo deliberado, inclusive por nós do direito animal, sem esse cuidado técnico. E eu vi já no âmbito do direito animal alguns autores, e vou te citar dois, que abordam essa questão de uma forma muito parecida com o que tu dizes, inclusive defendendo que a gente deve abolir o termo tutela e passar realmente a utilizar o termo guarda. E eu, de algum modo, estou convencido disso. Eu não sou um civilista, então teria que também fazer um estudo um pouco mais profundo para, de fato, poder te dar uma posição definitiva de como eu me convenci a respeito disso, mas me parece, sim, que se afasta do conceito de tutela do direito civil, essa tutela dos animais, e se aproxima muito mais do conceito de guarda. E acho que um autor, por exemplo, que defende isso de forma muito clara é o Tiago Oliveira, se a Camila lembrar, o outro autor, agora eu não estou me lembrando, escrevem um livro que chama Direito à Saúde Animal, e nesse livro... O Tiago Pires Oliveira e o outro, tu lembra qual é? É um professor conhecidíssimo, inclusive, mas está me fugindo o nome dele aqui agora. Vou cometer essa gafe, mas depois eu posso, inclusive, mandar a capa do livro. É um livro bem interessante, Direito à Saúde Animal. E nesse livro, ambos os autores defendem essa ideia de que não é uma tutela, e sim uma guarda, né? É guarda responsável. Nós, quando temos nossos animaizinhos de estimação em casa, até essa questão do direito da família multiespécie, nós somos guardiões desses animais, né? E numa linha muito mais ligada à ideia da guarda do direito de família. Então, Elaine, eu te agradeço, acho que esse é um tema a ser aprofundado. A gente ainda não tem muita coisa escrita sobre isso, mas o ponto que tu toca é bem importante, eu acho que tecnicamente, para inclusive não corrermos riscos de, em processos judiciais, invocarmos a ideia da tutela, né, e pegar um juiz mais técnico que queira dizer, não é tutela nenhuma, isso, e querer, inclusive, dar um passo atrás, dizer que é posse, né, fazer a utilização de outros institutos do direito civil, mais na lógica do animal objeto, né, então talvez um adequado enquadramento terminológico seja muito importante. E eu estou contigo, eu tendo a dizer que não é tutela, eu usei a expressão tutor comunitário muito na linha daquilo que se fala na prática hoje em dia, né? Dessa linguagem mais deliberada que está sendo utilizada, mas tecnicamente eu defenderia a ideia de guardião comunitário como uma guarda diferenciada, uma guarda limitada a determinadas tarefas de proteção, como eu disse, e quando a gente tem um animalzinho conosco, também o conceito de guarda e não de tutela. Acho que somos guardiões dos animais, né? E que temos os deveres de protegê-los como animais vulneráveis e dependentes da nossa proteção, como eles são, né? Não sei se tu concorda comigo e se conseguir responder. Cristiano Rocha Santana.
o outro nome? Como, Camila? O outro autor é Luciano Rocha Santana. Isso, é o Luciano Rocha Santana, perfeito. Luciano Rocha Santana e Tiago Pires Oliveira. Nesse livro eles defendem isso. E a outra professora que também tem algo na linha muito parecido com isso é a Caroline Amorim, que também no livro dela algo na linha da responsabilidade civil dentro do direito animal, ela também critica um pouco essa terminologia do tutor, né? Numa lógica parecida com o comentário que a Elaine fez aqui. Que a Elaine fez, perdão. Bruno levantou a mão. Eu queria só complementar, eu, na verdade, sou um grande defensor dessa corrente que a Elaine falou, tá até no chat eu coloco aqui às 19h42, eu coloquei guardião humano falando sobre outra coisa. Mas, enfim, o que acontece é que essa terminologia, né, essa questão, ela já extravasou a proteção, os próprios veterinários já têm usado ela. Já vi muitos veterinários se referindo tutor, cadê o tutor do animal tal, ao chamar, né, nas clínicas ou qualquer outra referência. Eu acabo sendo um pouco chato que para veterinários conhecidos eu falo, olha, não cabe Instituto da Tutela, então eu prefiro chamar de guardião, enfim. Mas isso já popularizou para a própria medicina veterinária, eles já estão com essa tendência de chamar o guardião humano, ou como o professor Vicente fala, né, os filhos não humanos, de tutor e tutelado, né, pela lógica. Mas é uma coisa que realmente a técnica do direito animal, até pela necessidade de consolidação que a gente tem da nossa seara, ela precisa colocar essa técnica, essas definições em prática, em pauta, para evitar e para segurar, né, essa expansão dos termos quando podem gerar uma confusão num ajuizamento, uma propositura de uma ação, ou algo assim. Exatamente, Bruno, exatamente. Eu acho que há um campo aqui a ser explorado em âmbito dogmático, assim, né, de doutrina, escrever algo. Na medida em que a gente tenha 2 artigos, 3 artigos tocando nesse assunto, que comecem a ganhar uma publicidade maior, talvez isso alcance, sobretudo o nosso segmento, e a gente possa fazer a defesa de uma terminologia adequada, juridicamente adequada, que eu concordo com vocês, acho que deve ser a do guardião, né? Mas ainda é uma boa ideia aqui, inclusive, para produzir uma obra coletiva, um texto coletivo, onde essa questão apareça, né, com força, porque é assim que a gente vai conseguir, de alguma forma, aperfeiçoar a dogmática do próprio direito animal nesse quesito aí, né? Mas eu estou com vocês, eu acho que é por aí, sim. Professor, eu durante muitos anos dei aula de responsabilidade civil e direito do consumidor. Para mim, inclusive. Não conta isso não, que pega mal para que eu sou velha. Não vou falar quando eu me formei, mas foi minha professora na graduação. Minha também, tá? Meu Deus, até a minha presidente. Então, eu, assim, né, não sei se eu estou falando meio loucura, mas, assim, pela teoria da guarda, que a gente já coloca o animal lá, mas, claro, na figura do dono, no 936, eu acharia mais prático manter o 936, modificando parte do artigo, né, com projeto de lei, para colocar o guardião e tirar o dono, do que criar todo um contexto doutrinário, criando uma guarda sui generis que os usos e costumes adotou como teoria, mas que também é possível, ou como nomenclatura, que também essa guarda pode ser uma guarda sui generis, que até por questão de uso e costume, um segmento pode defender que o nome vai ser tutoria, mas não vai ser realmente, na natureza jurídica, um instituto oriundo da tutela. Mas, assim, eu acho que na guarda é possível. E aí entraria, em vez de ser a guarda do animal como dono ou detetor, a guarda do animal como guardião.
E aí eu acho que aí vem a cereja do bolo. Se eu mexo no 936 através de um projeto de lei, vamos dizer, a gente fazendo isso coletivamente a nível de Brasil, eu mantenho a responsabilidade objetiva daquele guardião pelo animal dele, pelo o dano que causa. Não mexo na teoria da guarda, da responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo do Estado, que o Estado continua tendo o dever de cuidar do animal, e quando ele não trata esse animal que ele sabe que está em maus tratos, é omissão específica, né? Ou pelo menos tem responsabilidade subjetiva, e eu consigo construir. Agora, né, eu vou falar até um outro problema que eu vi na sua fala, que eu achei maravilhoso, que você levantou, sem querer, falando da parte da política pública do animal comunitário. Qual o grande problema que eu vejo no Rio de Janeiro, Estado, e de repente eu não sei se município é assim também, que eu sou do Estado? Não há um estudo técnico, orçamentário, no Estado, não deve ter, se bobear também não tem, assim, uma coisa feita a muitas mãos, buscando levantar quanto se gasta para criar um serviço contínuo de vacina, serviço contínuo, não uma vacina esporádica, mas de toda a carteirinha de vacinação, praticamente a maior parte das vacinas que são dadas ao cachorro, as vacinas são dadas ao gato, uma clínica da família, por exemplo, mas é a clínica do dog, em bairros, mas ligadas exatamente não só ao papel da castração, que é importante, mas para ter lá um veterinário para atender por mês, fazer toda a cartilha como se fosse de uma criança normal que a gente está atendendo ali no início, e depois na fase adulta, e depois na fase já que o animal está idoso. Então, assim, o que eu acho que esse papel interno é a grande cereja do bolo da política pública. Que não há que se falar em efetividade de política pública e praticar um monte de lei em município, não sei o quê, se na hora de operacionalizar, vai bater lá para o prefeito ou para o governador, mas eu não tenho dinheiro aprovado para fazer isso, e não vai ser feito. E fica uma legislação sem aplicabilidade. Então, assim, eu acho que tem que atrelar ao nosso papel, né, o seu papel, como grande advogado da área, todos nós aqui, a gente fazer um estudo também, auxiliar as prefeituras, etc., a dizer o que eles têm que estudar de preço, de valor, de contratação, para que eles possam operacionar isso com a verba da saúde. Que a verba que a gente tem que utilizar é da Secretaria da Saúde, por exemplo. Se a gente não tiver uma Secretaria de Animal, com uma verba específica dela. Elaine, na verdade, o Estado também agora tem uma subsecretaria animal, e eu acredito que ela tem a dotação orçamentária própria, mas muito reduzida por ser sub. Mas aqui no Estado tem. No Estado tem dotação orçamentária para essa utilidade. E no Rio de Janeiro existe um programa de animais comunitários. E esse programa é responsável por todo o monitoramento e cadastramento das colônias existentes na cidade do Rio de Janeiro e também dos voluntários. Mas tem um ponto, Camila, se você me permite, agora eu vou fazer a crítica. Esse programa, ele é muito deficitário, ao meu entender, porque ele não traz vantagens ao guardião da colônia, ao meu ver. Ele cadastra e, assim, em tese, são coisas muito, muito esparsas, muito, muito abertas, entendeu? Bom, o que eu vejo na prática é que esse programa, né, os veterinários, é claro, é um programa novo, recente,
Mas, através desse monitoramento e desse cadastramento, existe, né, o oferecimento de serviços gratuitos, médicos, veterinários, para os animais que vivem em colônias, né? É claro, o serviço precisa melhorar, mas no Rio de Janeiro, o município é uma referência até para os outros municípios, porque já existe há 22 anos e são 8 pós de atendimento para toda a cidade do Rio de Janeiro. Mas é claro que, como qualquer serviço público, precisa melhorar. E não é uma verba da saúde, porque aqui no Rio existe uma cisão de competências, né? Uma divisão de competências, em que a Secretaria de Meio Ambiente ela é responsável pelos animais, os animais selvagens, no caso, né? Silvestres, desculpa, enquanto a Secretaria de Proteção Animal ela é responsável por aqueles animais que não têm um tipo de zoonoses, né? Ele precisa de um atendimento médico veterinário ou uma castração, ela atende a esses animais. Quando é constatado que o animal tem algum tipo de zoonose, ele é encaminhado para o Instituto de Vigilância Sanitária. Né? Então, existem duas formas existem duas políticas realizadas aqui no Rio de Janeiro para cães e gatos, por exemplo, né? Que abarca outros animais, mas a referência mesmo, né? O foco da Secretaria de Proteção Animal é a prestação de serviços médicos veterinários para cães e gatos. E quando esse animal tem algum tipo de zoonose, ele é encaminhado para o Instituto de Vigilância Sanitária. Como eu falei, é claro que a política precisa melhorar, como qualquer outra política. Não, muito. A gente aqui tem uma referência, eu acho que muito, porque a gente tem um prefeito que entende da situação, e assim, vamos voltar lá do César Maia, que criou a secretaria, vamos pular o Crivella, mas vamos pensar aqui que o Eduardo Paes é uma pessoa que entende algo, né, tem alguma sensibilidade sobre isso, e a gente tem também o Vinícius, que é um advogado e já está na proteção há algum tempo, a Andréia, que é a subsecretária que está na proteção e é veterinária, e a gente tem as cabeças, né, na secretaria, você pode falar melhor do que eu, pensantes que são dentro dessa causa animal. Eu acredito que eu sempre falo que aqui a gente é uma referência, inclusive quando eu escrevo que eu tenho que escrever algo, eu escrevo dessa forma. Só que nesse ponto e aí me permitam só alongar um pouquinho mais, nesse ponto da questão da política da colônia, vamos pensar o seguinte, aqui nós temos muitas colônias registradas, cadastradas, e eu conheço muitos protetores, e cada colônia de gato, por exemplo, tem muitos indivíduos, e não adianta você ter, por exemplo, Campo Grande é um local muito distante, apesar de ser centro urbano, a mobilidade urbana no Rio de Janeiro é péssima. Então não adianta, eu entendo que a política pública, nesse caso, e aí eu estou só conjecturando, em se tratando de colônias, deveria fazer como o CCZ faz para vacinação acima de 20 animais. Ela vai ao local, faz aquele atendimento preventivo, né, faz o atendimento dos animais no local, com o veterinário e tudo, que o CCZ disponibiliza a vacinação antirrábica no local para proteção, para protetores com mais de 20 animais abrigados, e eu entendo que é uma falha, é uma das coisas, claro, que poderiam ser aperfeiçoadas nessa questão do programa de colônia, dentre outras coisas, não dizendo que não seja algo bom, não reconhecendo que aqui na secretaria a gente tem uma secretaria que é referência, realmente. Eu falo isso até com o Vinícius. Então, realmente depende de gestão, né? Eu acho que depende de gestão. Eu já trabalho há 7 anos e já trabalhei com muitos gestores. Mas, assim, o meu ponto de vista é que existe, sim, um orçamento, uma previsão orçamentária para esse tipo de despesa e que os serviços são prestados. É claro que poderiam ser prestados de uma forma mais ampla, mas o Estado também, já existe também uma previsão orçamentária para isso. Eles não, claro que é uma secretaria nova, uma subsecretaria, né, que é ligada
a saúde, não existe essa divisão de competências como existe no município, e eles fazem convênios com clínicas veterinárias para prestação de serviços, né, para a população. Então, assim, é claro que, apesar de precisar, sim, melhorar, a política existe. A política existe, tanto no Estado quanto no município, com uma previsão orçamentária que deveria ser maior. A gente sabe que deveria ser maior para essa política. Eu quero até colocar uma coisa de referência, mas é uma coisa nova também. Por exemplo, o próprio Hospital Veterinário de Santa Cruz, né, que foi inaugurado há pouco tempo. Lá tem capacidade para atender animais, consulta veterinária, exame, cirurgia, curativo. Não tem algo desse nível ainda a nível estadual, no meu estado, Rio de Janeiro. Por quê? Não tem ainda um levantamento de custo disso. Para fazer isso, como hospital estadual, indo a várias localidades do estado do Rio de Janeiro. E a questão da vacinação, que aí eu falo que realmente também ainda não tem um estudo, de pegar a carteirinha do animal mesmo, como a gente faz com criança ou com a gente como adulto, e ter no posto várias vacinas, porque não é barato isso. Né? Então, custo alto e não tem ainda esse levantamento para a gente saber quanto vai gastar a nível de estado, não sei se o município não trabalha lá, mas para saber exatamente quanto vai custar isso com o levantamento desses animais. Para isso teria que ter um censo demográfico desses animais, né? Exatamente. E eu estou com mais uma dúvida que o professor falou-me, eu queria essa dúvida também. Quando a gente fala em animal comunitário, eu lembrei dos projetos que eu tenho feito hoje, e um deles a gente atende animais de rua, além de pessoal na situação de rua também, pessoa que mora na rua. Esses animais têm dono, são essas pessoas de situação de rua. Só que são animais que aparentemente estão bem tratados, alguns parece, o pelo está bom, alimentados, não estão sofrendo maus tratos, parecem ser animais felizes, estão bem, só que eles estão na rua. E quando eu converso assim, eu vejo que não está tendo nenhum levantamento, até, vamos dizer, das assistentes sociais, das pessoas que entregam comida a eles, ONGs, etc., para cuidar desses animais na questão da vacinação, na questão desse levantamento de levar para dar banho, fazer tosse, etc. e tal. Entendeu? Comida, eles recebem bastante, assim, pelo que eu tenho visto. Mas o outro trabalho, não. Aí eu encararia ele num conceito de animal comunitário, ou ele fica sendo aquele animal que tem um conceito está lá dentro do conceito de guardião? O que vocês acham assim, que seria melhor trabalhado aí numa dúvida jurídica para a gente poder ajudar esses animais também que estão na rua? Bom, boa pergunta. Eu te confesso que eu não tinha feito muita ainda essa avaliação, mas assim, para não deixar sem resposta, eu entendo que eles não entram bem na definição de animais comunitários, não. Eles são animais que têm um guardião único e definido, têm um vínculo familiar, embora esse guardião seja uma pessoa em vulnerabilidade social também, que também carece de política pública, da mão do Estado, e enfim, né? Mas esse morador de rua é o guardião desse animal, tanto é que esse animal ele não tem uma vida livre, e inclusive, eu acho que são outras políticas públicas que teriam que ser pensadas para esse tipo de situação, como, por exemplo, se fala em abrigos para os humanos, para poderem ingressar, inclusive, junto com o seu animal de estimação. É muito comum esses abrigos públicos não permitirem o ingresso do animal e obrigarem esses moradores de rua a dormirem na rua porque eles não querem se separar do animalzinho deles, né?
E esse animal, a gente usa o animal deles, né? Mas é uma relação de guarda bem definida, né? O guardião é aquele indivíduo. Esse animal, se morde alguém, por exemplo, esse guardião é o responsável, mesmo sendo uma pessoa carente, que talvez não tenha nem condição de responder, mas a relação jurídica me parece que é muito mais de uma guarda definida do que da condição de animal comunitário, que é aquele animal que tem uma vida livre e não tem um tutor único e definido, né? Mas não sei, é uma opinião minha que eu também coloco aqui para discussão, não sei se vocês concordam, se tem uma outra visão. Eu também concordo, inclusive aqui no município do Rio, né, quando a assistência social ela vai prestar um serviço para o morador de rua ou vai encaminhar para uma área de acolhimento, a Secretaria dos Animais ela é chamada também para prestar os serviços necessários para aquele animal, verificar se aquele animal está em boas condições, se ele precisa de algum serviço médico, veterinário, mas o animal ele não é separado do seu tutor, que ao meu entender, né, ele não seria um animal de rua, ele teria, sim, um tutor. Eu entendo dessa forma também, até pelo que eu vejo na prática, essa atuação conjunta de órgãos. Bruno vai falar, então, aí a gente finaliza, né, até por conta da hora aqui, mas alguém falar? Na verdade, eu só quero levantar aqui, eu vou fazer o advogado do diabo, né, que eu gosto de fazer sempre, já que é para fomentar o debate. Numa situação dessa, muito bem colocada pela Elaine, a gente definir, né, que um animal humano, em condição de... Eu escrevo nas minhas peças e nos meus artigos assim, tá? Animal humano, ele não ser considerado guardião do animal não humano por estar em situação de vulnerabilidade, situação de rua, não seria uma forma de retirar a dignidade deste animal humano, desta pessoa? Aí, a se considerar realmente, como todo mundo aqui concordou, como Rogério concordou, como Camila concordou, que eles podem sim, não só podem, como devem, que muitas das vezes aquele animal não humano é a família daquele humano em situação de vulnerabilidade. Sim. E muitas das vezes mesmo então assim, não seria uma forma de, se a gente não pudesse, ou se porventura vier a acontecer algum gestor, né, quiser implantar, entender dessa forma, não seria uma forma de retirada da dignidade humana daquela pessoa que já está com a sua dignidade muito afetada, digamos assim? Eu concordo contigo, Bruno. Acho que seria, sim, uma forma de vulnerabilizar ainda mais os direitos, até mesmo dessa relação familiar, como tu bem colocou, que se constrói, né? Eu acho que sim, eu continuo nessa visão de que, de fato, aquele é o guardião humano de um animal, tem o direito a manter os seus animais, mesmo não tendo uma casa para morar, né? Não tendo um local mais digno para viver, mas se o vier a ter, ali adiante, esse animal certamente o acompanhará, né? Então, se aquela pessoa sai das ruas e consegue um mínimo de dignidade, consegue comprar uma casinha própria ou alugar uma casa para morar, certamente aquele animal o acompanhará, né? Isso demonstra que, de fato, é uma relação familiar ali, é uma relação de guarda consolidada, não exatamente nos limites da guarda comunitária. Mas, enfim, eu acho brilhante as colocações que vocês trouxeram, porque isso aí é a vida real, né? É os problemas que a gente... E que talvez a gente ainda necessite enfrentar com mais força, até mesmo, como eu disse, no âmbito doutrinário, aí escrever sobre isso, porque são temas muito importantes e bem interessantes. Gostei muito da participação aqui, Camila, pessoal muito qualificado, realmente, com boas ideias, e me coloco à disposição para continuar conversando com vocês, escrever, inclusive, se vocês tiverem alguma ideia sobre esse assunto, esse tema da responsabilidade do tutor ou guardião comunitário, que eu acho que seria a melhor definição, é um tema a ser desenvolvido, não conheço quase nada escrito sobre isso ainda no Brasil,
A ideia que a Eliane trouxe lá de uma redefinição do artigo 936 com essa expressão guardião, acho brilhante também, é um tema interessantíssimo para desenvolver um texto acadêmico, um artigo, né? A questão da orçamentária, como implementar isso, né? Se através de estudos pré-processo legislativo, ou se vai vir depois do processo legislativo já posto, como isso vai ser. São temas importantíssimos para a gente avançar. E, enfim, fico à disposição aí, Camila, para outros encontros, se tu quiser me chamar, conte comigo. Em breve, eu e o professor Arthur vamos organizar, né, vamos coordenar, ainda não saiu do papel, a ideia é um livro sobre direito e políticas públicas, então surgiram vários temas aqui hoje, o professor Rogério já está convidado a participar, e toda a comissão, eu já falei que sempre irei convidar a todos, né, para participar, então já sinta-se convidado. Foi muito boa a sua explanação, obrigada por ter apresentado essa uma excelente aula, posso dizer assim, né? Com certeza nós aprendemos muito, sempre aprendemos muito com você, né, Rogério? Que é uma referência no assunto e só tenho a agradecer. E o que precisar, pode contar com a comissão. E para quem chegou depois, o professor Rogério, ele coordena uma pós-graduação em Direito Animal e ainda está em andamento, mas é possível ainda entrar nessa turma, né, Rogério? Isso aí. Eu deixo o meu contato, quem quiser, tiver condição aí de anotar, então, meu telefone, meu WhatsApp, né, é 51, que é aqui de Porto Alegre, de onde eu estou. Se puder botar aqui, gente, escrever aqui na mensagem. Deixa eu ver se eu sei botar no chat aqui. No chat. Eu só não estou achando onde é que está o chat aqui agora. Deixa eu ver se acho que eu achei aqui. Achei. Vou colocar aqui no chat, então. É 51 981 826767. Ó, mandei aí. Foi? Esse é meu telefone e meu WhatsApp também. Se alguém tiver interesse em saber mais dessa pós-graduação, como eu disse, a gente está na 3ª turma, o curso começou início de fevereiro, mas as aulas estão gravadas, aquelas aulas que o pessoal que porventura queira entrar, pode assistir as gravações das aulas que perdeu e seguir com o resto da turma até dezembro. O curso vai até dezembro, então tem muita coisa por vir ainda. Amanhã tem aula. As aulas são nas sextas à noite e nos sábados, manhã e tarde. Quase todos os finais de semana, com exceção daqueles que tem feriado e tal, e um recesso que a gente vai fazer em julho também, no meio do ano, para descansar um pouco. Vamos tirar uma foto. Quem pode tirar? Bruno? Pode tirar para a gente? Daniel? Vocês podem ligar, quem puder ligar, né? Pode deixar agora. Eu tiro um print aqui, organizo e coloco lá no grupo. Tá, vai tirar, né, Daniel? Vamos lá. 1, 2 e... Foi. Foi? A Gisele entrou depois. Conseguiu de todo mundo? Tirar foto de todo mundo? Não, Poxa, Bruno, parabéns pela vitória no clássico ontem. Valeu. Pronto, agora todo mundo aqui. Vamos lá de novo? Todo mundo aqui, vamos lá. 1, 2 e... Foi. Professor, muito obrigada pela presença e com certeza iremos convidá-lo mais vezes, porque adoramos. Né? Eu tenho certeza aqui que todos adoraram. Queridos, eu agradeço o carinho de vocês, tá? Estou sempre à disposição. Eu adorei também conhecer a Elaine, trouxe belíssimas contribuições aí. Elaine, se tu quiser escrever sobre esse assunto, também me chama aí que eu tento ajudar, entro na tua carona aí, porque tu deu um show também nessa perspectiva. E, enfim, gente, até a próxima, tá? E sintam-se abraçados por mim aí, gostei muito também. E tamo junto, vamos levar o direito animal para frente. Isso aí. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.